Sabe, quando a gente pensa na força da pecuária brasileira, a primeira imagem que vem à cabeça é o rebanho, né? Mas o verdadeiro motor dessa potência toda está, na verdade, debaixo dos cascos. É o capim. E existe uma ciência inteira por trás da escolha do capim certo. Uma ciência que, no fim das contas, movimenta uma economia gigantesca. Então, para a gente entender por que essa escolha do capim é tão, mas tão crítica, primeiro a gente precisa ter uma noção do tamanho disso tudo. Os números por trás da pecuária no Brasil são colossais e eles mostram por que cada folhinha de grama importa de verdade. Bom, aqui está a base de tudo. Vamos tentar imaginar. 170 milhões de hectares. É uma área maior do que muitos países, coberta por um verdadeiro mar verde. Essa imensidão toda é literalmente a espinha dorsal da nossa pecuária. E essa base verde toda sustenta um gigante econômico. A gente está falando de uma receita anual na casa dos 24 bilhões de dólares. É uma força impressionante, tanto aqui dentro do Brasil quanto lá fora. Agora, esse número aqui, ele revela um ponto de atenção, uma vulnerabilidade. Quase todo o sistema pecuário do Brasil depende de uma única coisa, o capim. Essa dependência massiva só reforça o quão fundamental é a saúde dessas pastagens. Pois é, essa dependência toda acabou criando uma espécie de busca pelo santo grau, o capim milagroso. Aquela solução única mágica que resolveria todos os problemas. Só que, na prática, essa busca quase sempre termina em frustração e num ciclo de produtividade que só cai. E a resposta para essa pergunta é a chave do problema: a degradação das pastagens. É um problema generalizado que, basicamente, drena o lucro da atividade, derruba a produtividade e exige um investimento constante só para tentar correr atrás do prejuízo. E essa imagem aqui, ela é genial, porque ilustra perfeitamente o conceito da escada da ilusão. Pensa comigo. O produtor vê que um capim degradou, certo? Aí ele vai lá e troca por um outro que promete ser melhor, mais produtivo, só que também é mais exigente. Mas o manejo continua o mesmo. Qual o resultado? Pois é, outra falha. E aí, é mais um degrau para baixo nessa escada, se afastando cada vez mais da sustentabilidade. A grande verdade é que não existe um capim milagroso. Cada planta é um organismo super complexo, adaptado para condições bem específicas. A solução de verdade não está num produto, e sim no conhecimento. Então, para escolher a forrageira certa, é preciso entender as características únicas dela. É uma questão de trocar o achismo, a intuição, pela ciência. E isso faz toda a diferença. Vamos pegar um exemplo básico, a forma de crescimento. Uma gramínea de crescimento ereto, que cresce para cima, é totalmente diferente de uma que é mais rasteira, que se espalha pelo chão. Elas têm que ser usadas e manejadas de formas completamente distintas para conseguir tirar o melhor de cada uma. E não é só a forma de crescimento, né? A temperatura ideal, as necessidades do solo, tudo isso é crucial. Um capim que é excelente numa região pode simplesmente não sobreviver em outra. E num país tão diverso como o nosso, é óbvio que não existe uma solução única que sirva para todo mundo. Certo. Agora vamos ampliar um pouco o nosso foco para enxergar o cenário completo. Porque a planta, o capim, não existe no vácuo. Ela faz parte de uma dança muito complexa, uma interação entre o ambiente, a própria planta e, claro, o animal. Esse diagrama aqui mostra essa hierarquia de um jeito muito claro. Olha só, tudo começa com o ambiente físico, solo e clima. É ele que vai ditar quais plantas podem crescer ali. E são essas plantas que, por sua vez, vão dizer quais animais podem ser criados naquele lugar. A base define todo o resto. E este fluxograma mostra como isso tudo funciona na prática. É um processo fascinante de transformar a luz do sol em um produto animal, como carne ou leite, através de 3 etapas bem distintas: o crescimento da planta, a utilização pelo animal e a conversão dentro do organismo dele. E aqui vem o ponto crucial. O animal não é um mero espectador, ele é um parceiro ativo nessa dança. O tamanho dele, os hábitos de pastejo, tudo isso tem que ser compatível com as características do capim. Um capim muito alto não funciona para um animal pequeno, e o contrário também é verdade. E tudo isso nos leva finalmente à solução. E ela não é uma planta mágica, mas sim uma estratégia baseada em conhecimento, o manejo inteligente. É aqui que a ciência entra em campo para otimizar o sistema inteiro. O que esse gráfico mostra de forma brilhante são as trocas que estão sempre em jogo. Manejar o pasto é um ato de equilíbrio. Se o capim cresce demais, claro, a gente tem mais massa, mais volume, só que a qualidade nutricional despenca e o manejo fica bem mais difícil. E essa tabela torna o conceito bem concreto, bem prático. Ela mostra a altura ideal que foi definida pela ciência para começar o pastejo em alguns dos capins mais famosos aqui no Brasil. Acabou aquela história de olhômetro. É tudo com base em dados.
Para o capim-mombaça, por exemplo, a altura de entrada é 90 centímetros. Já para o marandu, 25 centímetros. Uma diferença enorme. A mensagem final, então, é muito clara. É preciso trocar a adivinhação pela ciência. É seguir um processo de 4 passos simples, mas fundamentais que levam à sustentabilidade e à alta produtividade. É o caminho para, finalmente, escapar da tal escada da ilusão. E essa frase resume tudo de forma perfeita. Ela muda a nossa perspectiva sobre o problema. As soluções, as forrageiras milagrosas, já estão aí. O que muitas vezes falta é o conhecimento para usar cada uma delas do jeito certo. E a reflexão que fica é essa: a verdadeira inovação talvez não esteja em inventar algo totalmente novo, mas sim em aprender a usar o que a gente já tem de uma forma mais inteligente, mais estratégica. No fim das contas, o milagre não está no produto, mas no conhecimento de como usar bem as ferramentas que estão à nossa disposição.